A paz do Senhor a todos os irmãos que vão assistir esse vídeo. Olha eu de novo aqui, né? Para mais uma palavra de fé, uma palavra que vai de encontro ao que vocês estão precisando de ouvir hoje. Uma palavra de Deus para o coração de cada um daquele que assistir esse vídeo, né? Hoje eu quero dizer para os irmãos, falar sobre a salvação e a obediência. O que tem a ver a nossa salvação com a nossa obediência à palavra de Deus? Quando eu digo obediência, meus irmãos, é a palavra de Deus. Obediência àquilo que nos ensina a Bíblia, a própria fala do nosso Senhor Deus, né? Obedecer é o segredo para a nossa vitória. Obedecer a palavra de Deus é o caminho para a nossa salvação. Nós vivemos num século, irmãos, onde aos olhos de muitos obedecer não tem importância nenhuma mais, não é importante. Estamos naquela geração onde o que importa é a minha vontade, é a sua vontade, mesmo que isso desagrade a Deus, mesmo que isso massacre outras pessoas. Hoje, o que é mais importante para nós? Vamos começar por isso. Nosso trabalho, nossa alimentação, nosso carro, nossa família, nossos bens materiais e tantas outras coisas que damos muita importância e que, na verdade, não trazem nenhuma bênção para a nossa vida espiritual, né? Pode até trazer alguma coisa de bom para a nossa vida material, essa vida que nós estamos vivendo aqui na Terra. Mas para a nossa vida espiritual, irmãos, trabalho, bens, isso não acrescenta nada. Riqueza, isso não nos acrescenta nada para a nossa vida espiritual. E o que é mais importante para nós? Faça aí aonde você estiver, faça essa pergunta, pergunte para você mesmo, o que é mais importante para mim? A vida que eu vivo aqui nesse mundo, essa vida terrena, ou a minha vida espiritual, que é uma vida eterna, que essa daqui é passageiro. É como se nós estivéssemos dentro de um trem. Chamou a senha, nós temos que descer. E nós não embarcaremos mais. Mas a nossa vida espiritual, essa sim, irmãos, essa é cheia de regozijos, essa é cheia de bênçãos, essa é uma vida eterna, é para a eternidade. Eu não estou aqui falando de coisa passageira, eu estou aqui falando para você de uma nova vida, uma vida com Deus, uma vida que vem lá do alto, não é essa vida aqui embaixo, é uma vida que vem lá de cima, é uma vida no céu, com Jesus. Vamos lá, em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Deus está querendo dizer para nós? O que Jesus está querendo nos dizer, irmão? Jesus está nos dizendo que em primeiro lugar está o reino de Deus. Em primeiro lugar está Deus, está Jesus, está o Espírito Santo. Em primeiro lugar está a justiça de Deus. E aí depois, tudo isso, as outras coisas que nós estamos buscando aqui na terra, nos será acrescentadas. Meus irmãos, quando priorizamos na nossa vida as coisas terrenas, estamos desobedecendo a Deus, desobedecendo a sua palavra. Não está dizendo aqui em Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Haverá castigo sobre nós por cada ato de desobediência a Deus, de desobediência à sua palavra. O Senhor, Ele tem abundância de bens a derramar sobre nós. Mas queremos apenas conquistar com nossos braços, com nossa cabeça. Achamos que nós somos
nós fazemos, nós podemos. E não é assim. Nós não somos. O único que é o nosso Deus. Nós não podemos. O único que pode é o nosso Deus. Nós não fazemos. O único que faz é o nosso Deus. Mas nós queremos apenas conquistar com nossos braços. Achamos que somos muito inteligentes, né? Não queremos obedecer a palavra de Deus. Queremos sim cuidar da nossa vida terrena, mas não nem nos esforçamos, irmãos, pela nossa vida espiritual. Chega na hora de ir para o trabalho, nós podemos estar cansados, podemos ter dormido tarde, bota o relógio para despertar, porque não pode chegar no trabalho atrasado. Senão, o patrão manda embora, me desconta um dia do meu salário. Mas e na hora de buscar a sua vida espiritual, o que você faz? Está cansado? Ah, não vou para a igreja hoje não. Dormiu tarde? Ah, hoje não dá, estou muito cansado. Teve um probleminha em casa? Não, hoje eu não posso ir para a igreja não, estou nervoso demais. Irmãos, o que você está fazendo da tua vida? Você está se esquecendo do que você aprendeu. Você está se esquecendo das coisas que lhe foram ditas algum dia por alguém, ou por seu pastor, ou por um vizinho, ou por uma irmãzinha lá da igreja. Alguém já te disse, eu tenho certeza, que alguém já falou para você que a sua vida espiritual é muito mais importante que essa vida aqui na terra. Essa terra é passageira. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. O que Deus está nos dizendo, irmãos, é que a obediência da sua palavra vai gerar em você, a desobediência vai gerar em você maldição. Mas a sua obediência vai gerar bênçãos. Bênçãos sem medidas. Da mesma forma que se você abrir Deuteronômio 28 e ler lá as maldições para a sua vida, se você não obedecer a palavra de Deus, você vai ver as bênçãos que Deus tem para nos entregar se nós obedecermos a palavra dele. Se você ler do versículo 15 até o versículo 68, você entenderá que o que Deus está requerendo de nós é obediência. E o mesmo Deus que nos abençoa quando obedecemos, ele nos amaldiçoa quando desobedecemos. Não sou eu que estou dizendo isso aqui não, irmãos. Quem está dizendo isso é Deus, a própria boca de Deus falando através dos seus profetas, através dos teus servos. Está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. E se você ler o capítulo 28 até o 14, você verá que a promessa de bênçãos para a vida de quem é obediente à palavra é grande. Deus proferiu esta palavra ao povo de Israel. Se o povo obedecesse a Deus, as bênçãos de Deus acompanhariam todas as áreas da vida daquele povo. E isso, irmãos, é também para nós, porque o Deus de ontem é o mesmo de hoje. O Deus de ontem é o mesmo, será o mesmo de amanhã. Nós não temos 1, 2, 3 Deus, não. Nós temos um Deus que se torna Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Trindade. E ele é o mesmo, ele é único. Eu estou falando de um Deus
que é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje vai ser o mesmo de amanhã. Um Deus que não muta, um Deus que é fiel. A obediência, irmãos, está diretamente ligada à humildade e ao amor. Por que o amor e a humildade? Se amarmos a Deus, vamos obedecer os seus mandamentos. Se somos humildes, irmão, nós ouviremos a voz de Deus e obedeceremos os seus mandamentos. Em tudo, nós temos que alinhar a humildade, o amor, porque isso gera obediência. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, irmãos, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Está escrito na palavra, não sou eu que o estou dizendo. Em Salmos 18, versículo 44, diz assim: em ouvindo a minha voz me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim também: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Por que nós só queremos buscar bênçãos na vida terrestre? Por que nós só queremos alcançar as coisas desse mundo, irmãos? A palavra nos diz que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo aqui não é o mundo de Deus, ele criou esse mundo, nós vivemos nele, mas nós não pertencemos a esse mundo. Vamos aprender isso de uma vez por todas. Em Malaquias capítulo 2, versículo 2 diz assim: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não podes isso no coração. O que Deus está falando conosco, irmãos? Falar da boca para fora não adianta, nós temos que comer a palavra de Deus, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos que ouvir, entender e praticar a palavra de Deus. O melhor que podemos fazer pela nossa vida é amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. A obediência pode nos prover proteção e, consequentemente, livrar-nos de doença. Nós não estamos aí tão preocupados com o Covírus. Tem gente que está suicidando, tem pessoas que estão de depressão, tem outros que estão trancados dentro de casa, não está indo a lugar nenhum. Medo de quê? Medo do coronavírus, né? Mas a palavra de Deus está nos dizendo aqui, ó. A obediência pode nos prover proteção e, consequentemente, livrar-nos das doenças. Está com medo da doença? Obedeça a palavra de Deus. Está com medo de morrer, de pegar coronavírus? Obedeça a palavra de Deus, irmãos. Não sou eu que estou te dando esse conselho, não. Isso não é conselho meu, não. Isso é a palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui na Bíblia, em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos sobre ti, não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque
Eu sou o Senhor que te sara. Quem que te sara, irmão? É a vacina? Quem que te sara? É a cloroquina? Quem que te salva, irmão? Quem te salva é Deus, quem te sara é Deus. Faça uma reflexão sobre isso. Conserta a tua vida com Deus. Eu sempre tenho dito, o povo está pedindo misericórdia. Misericórdia, Senhor, não deixa minha família, não deixa eu pegar essa doença. Enquanto você clama aqui na terra, Deus está clamando lá no céu. Eu quero conserto. Eu quero conserto do meu povo. E está dizendo na palavra de Deus, eu sou o Senhor que te sara. Vai lá, lê lá Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Meus irmãos, Jesus obedeceu ao seu Pai, dando-nos um exemplo de como devemos obedecer ao Senhor. A Bíblia nos diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Irmãos, reflita nisso. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Será que o que a gente sofre hoje não é para a gente aprender a obedecer? Não é para a gente aprender a valorizar a prioridade de Deus na nossa vida? Não é para a gente priorizar a nossa vida espiritual? Não é para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e esperar que Deus acrescente aquilo que tem necessidade o nosso corpo carnal aqui na terra? O próprio Cristo disse em João, capítulo 15, versículo 10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Como que eu vou permanecer no amor de Deus, se eu não obedeço a Deus? Devemos ser muito cuidadosos, irmãos, em refletir uma aparência de obediência, uma aparência de santidade, para mascarar um coração pecaminoso. Não adianta, irmãos, ter aparência de santo, porque santo nós não somos. E o nosso Senhor Deus sabe disso, porque Ele conhece cada coração, Ele sabe o que vai lá no nosso íntimo. Quantas vezes nós estamos sorrindo e por dentro estamos amaldiçoando alguém? Porque as nossas palavras amaldiçoam. Não adianta ter aparência de santo. Nós não somos santos. Não adianta ir para a igreja todo dia, carregar uma Bíblia debaixo do braço e sairmos da igreja do mesmo jeito que nós adentramos lá. Nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, porque se nós formos obedientes, nós comeremos o melhor dessa terra. Você quer comer o melhor dessa terra? A receita é simples. Obedeça a palavra de Deus. Com certeza as bênçãos de Deus recairão sobre sua vida. A grande dificuldade em obedecer começou lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e escolheram fazer a sua própria vontade, comendo o fruto proibido, mesmo sendo orientado por Deus. A desobediência, irmãos, é a origem do pecado. E o pecado é a única coisa que nos separa de Deus e nos faz perder a nossa salvação. Por isso, se o nosso pecado não for confessado e abandonado,
ele vai gerar a nossa morte espiritual. E quando, irmãos, nós morremos espiritualmente, nós já perdemos a nossa salvação. Porque tudo que Deus quer de nós é um coração limpo, uma alma pura, um ser humano carnal voltado para a vida espiritual. Aí você vai me dizer, missionária, mas a gente vive nesse mundo aqui. Esse mundo a gente passa por tanta coisa, tem hora que dá vontade de matar, tem hora que dá vontade de sumir daqui. Meus irmãos, nós só estamos de passagem aqui. Jesus não nos chamou para termos só bênçãos na nossa vida. Jesus nos chamou para uma batalha, e é uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, ela reflete nesse mundo aqui. E se você não estiver revestido com a armadura do Espírito Santo, você não vai vencer essa batalha. E se você não vencer essa batalha, você não vai chegar no céu. Vai ser tudo em vão. Vai ser tudo em vão. Por quê? Porque nós precisamos, nós queremos, nós lutamos a cada dia para chegar ao céu, para ganharmos a nossa salvação, para termos uma vida lá. Lá sim a vida será de abundância. Lá não terá mais sofrimento, irmãos. Vamos lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Irmãos, quantas pessoas estão sofrendo e vivendo sem direção espiritual, pois acham que fazendo campanhas, fazendo jejum, sacrifício, penitências, promessas, vão resolver seus problemas. Mas se esqueceram e ainda não entenderam que Deus quer de nós a nossa obediência à sua palavra. De que adianta sacrifício se não obedecemos? Vejam lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, que está escrito lá: certa vez Jesus disse para aqueles que o seguiam: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que digo? Mas Pedro e os outros discípulos também entenderam o segredo da obediência a Deus, quando declararam, lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus irmãos, é forte essa palavra, né? Crer em Cristo ou cumprir os mandamentos de Deus é designado também como obediência. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência e na verdade. Irmãos, a purificação das nossas almas, da nossa alma, ela vem pela obediência. O espírito de obediência, a verdade. A vitória e a derrota, irmãos, depende da importância que você dá àquilo que vem de Deus. Aprenda isso. Dê importância às coisas de Deus. Coloque as coisas de Deus como prioridade na sua vida. Não se afaste da casa de Deus, porque é lá que você é fortalecido na sua fé. É lá que você vai aprender, vai ter conhecimento da palavra de Deus. É lá que você vai entender a importância da humildade e a importância do amor. E que esse amor e essa humildade, irmãos, é que vai gerar obediência. E a obediência é tudo aquilo que Deus quer de nós. Em Joel capítulo 2, versículo 11, diz assim, irmãos: o Senhor levanta a voz diante de seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem obedece às suas ordens. A palavra nos diz que quando obedecemos, nós somos poderosos.
Por isso, a palavra-chave, eu sempre tenho dito, irmãos, é a obediência. Tenha humildade, tenha amor, aprenda a obedecer. Em Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Sou eu, irmãos, que estou dizendo isso aqui? Sou eu que estou querendo amedrontar vocês com a palavra de Deus? De forma nenhuma. Contra fatos não há argumentos. A palavra de Deus está aí. Deus está dizendo, é a boca do Senhor o disse. A Bíblia está nos dizendo que se você quiser e obedecer, você comerá o melhor fruto desta terra. Não precisa passar 24 horas do dia não, irmão, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de comida, correndo atrás de bens materiais, não precisa não. Basta você obedecer a palavra de Deus e Ele vai acrescentar tudo que você precisa na tua vida para ter uma vida digna. Deus está nos chamando à obediência, ao conserto. Olha bem, você pode até discordar de uma liderança na sua igreja, mas você não pode nunca desobedecer. Por quê? Porque o governo espiritual de Deus, ele não é bagunçado não, irmãos. Lá tem hierarquia, lá tem ordem. Olha o que nos diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmãos, Deus está nos dizendo aqui, os pastores são o anjo da igreja. Nós podemos até não concordar com eles, mas nós temos que obedecer. O julgamento não cabe a nós, o julgamento é de Deus. Aliás, quem vai julgar é Jesus. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus. E Deus manda nós sermos obedientes aos nossos pastores, aos nossos líderes, à liderança da igreja. Se você não concorda, dobra teu joelho, vai orar. Peça a Deus para te dar discernimento da palavra. Mas não crie confusão. Na palavra de Deus está escrito: escândalos virão, mas ai daquele que escandalizar. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 3. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Por isso, o que aconteceu com eles? Foram expulsos do paraíso. Irmãos, em todo o contexto bíblico, todos que desobedeceram a voz de Deus, desobedeceram a palavra de Deus, foram castigados, até mesmo com a própria vida, né? Foram castigados, morreram. Vamos lá em Números, capítulo 14. Os israelitas se rebelaram contra Arão e Moisés e foram obrigados a vagar pelo deserto por 40 anos. Será que você também não está vagando pelo deserto? Será que você também não está fazendo essa viagem que poderia ser tão curta para você, mas por causa da sua desobediência, da minha desobediência, nós estamos fazendo uma viagem longa pelo deserto? Em Números 16 diz assim: Corá se rebelou contra Moisés e foi engolido pela terra. Quem era Moisés? Um homem de Deus, um servo de Deus, um enviado de Deus. Assim são as lideranças da nossa igreja. Cada um tem o seu chamado.
Em 1 Reis 1 e 2, relata que Adonias, filho de Davi, filho do rei, irmãos, rebelou contra seu pai Salomão. E ele foi morto porque traiu pela sua traição. Em 2 Reis, capítulo 24, versículo 25, irmãos, diz assim: Zedequias, rei de Judá, se rebelou contra Nabucodonosor, que era rei da Babilônia naquela época. A cidade de Jerusalém inteira foi destruída e a nação de Judá foi levada ao cativeiro. Por quê, irmãos? Por causa da desobediência. Em 2 Reis 17 diz assim: Oséias, rei de Israel, se rebelou contra a Assíria. A cidade de Samaria foi totalmente destruída e a nação de Israel foi levada a cativeiro também. 2 Reis 15, 16, até, se não me engano, versículo 22, diz assim: Menahem, rei de Israel, se rebelou contra Salum, rei de Israel, assumiu o trono e foi invadido pelo exército assírio. Perdeu o trono. Castigo de Deus pela desobediência. 2 Reis 15, do 8 até o 15. Salum, rei de Israel, se rebelou contra Zacarias, rei de Israel. Assumiu o trono. O que aconteceu? Foi assassinado. 2 Reis 11. Joás, rei de Judá, e Joiada, um sacerdote, ele era um sacerdote, se rebelaram contra Atalia. Atalia era a rainha de Judá, ela era uma rainha ímpia. E ela foi derrotada, sendo esta uma boa rebelião, né? 2 Reis 9 e 10. Jeú, rei de Israel, se rebelou contra Joroão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá. Então matou os dois reis, irmãos. Mais tarde, afastou-se de Deus, e sua dinastia toda foi banida da face da terra. Eu sempre tenho dito que Satanás, ele não quer tirar-nos da igreja, ele não quer tirar o irmão, a irmã da igreja, ele quer nos afastar de Deus, porque ele sabe que a igreja é a casa de Deus. A igreja somos nós, mas nós precisamos estar presente ali naquela casa para aprendermos, termos conhecimento da palavra de Deus. Porque todos que estão em cima daquele altar foram chamados por Deus. 1 Reis 16, 9 e 16. Zinri, rei de Israel, se rebelou contra Elá, rei de Israel. Assumiu o trono. Porém, o que aconteceu? Suicidou-se porque o seu governo não foi aceito. 1 Reis 15, 27 diz assim: Baasa, rei de Israel, se rebelou contra Nadab, rei de Israel, assumiu o trono, tornou-se rei. E o que Deus fez? Destruiu todos os seus descendentes. Por quê, irmãos? Tudo isso por causa da desobediência à palavra de Deus. Desobedecer a Deus, desobedecer o servo de Deus, desobedecer e não ouvir os profetas de Deus. Você está desobedecendo a Deus. Porque essas pessoas têm chamado de Deus, têm dons de Deus. 1 Reis 12, vai lá no versículo 16 ao 20. As 10 tribos de Israel se rebelaram contra Roboão. O reino se dividiu, e o reino estando dividido, as 10 tribos se esqueceram de Deus, pecaram, e no final foram todos levados em cativeiro. E hoje, irmãos, está do mesmo jeito. Naquela época, eram as tribos, eram os reinos, eram divididos. Hoje, são as igrejas. Tem gente fazendo divisão dentro das igrejas. Tem muita gente que não tem coragem de levar ninguém para a igreja, que não tem convidado seu vizinho, seu amigo, seu parente, não convida ninguém. Mas gosta de fazer confusão na igreja, sabe tirar as pessoas da presença de Deus. Não seja assim, irmão. Não deixe o diabo te usar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Está na Bíblia.
Ele quer destruir a nossa família. Nós temos que repreender isso. E nós não vamos repreender isso só com palavras. Nós temos que repreender isso com atos, com atitude de fé, com a nossa obediência à palavra de Deus. Porque se nós obedecermos a palavra de Deus, nós não daremos brecha para o inimigo entrar na nossa vida e destruir a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja. Vamos zelar, irmão, da casa de Deus. A igreja somos nós. Mas tem a casa de oração, a casa que é dele, que é do Senhor. Vamos zelar por esta casa, irmãos. 1 Reis 1:2 diz assim, ó, Joabe se rebelou contra Davi e Salomão. Depois ele apoiou o reinado de Adonias, sem procurar conhecer a vontade de Deus, mas ele foi morto por sua traição. Quem matou Deus? Quem matou Joabe? Quem permitiu a morte dele foi Deus. Em Juízes 2 diz assim, os israelitas se rebelaram contra Deus e perderam sua promessa especial de proteção. Irmão, você quer perder a promessa que Deus tem na sua vida? Promessa para você, promessa para tua família. Tua família é projeto de Deus, a minha família é projeto de Deus. Não vamos perder essa proteção. Mas para a gente não perder essa proteção, nós temos que estar firme na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual tem que estar de acordo com Deus, com os ensinamentos de Jesus. A nossa vida espiritual tem que ser pautada na obediência, irmãos. Aprenda isso, por favor. Eu tenho ensinado, eu tenho dito. Em 2 Samuel 15:8 diz assim, Absalão, filho de Davi, se rebelou contra seu pai, foi morto na batalha, foi guerrear e foi morto. Deus permitiu, por causa da desobediência, por causa da traição. E quantos não têm traído os próprios irmãos dentro da igreja? Quantos não têm traído as suas lideranças? Meus irmãos, se você examinar a Bíblia, você vai ver tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento vários relatos de quem desobedeceu a Deus, desobedeceu aos profetas, aos reis e foram castigados por Deus. A palavra de Deus nos diz que não mentirás, então não minta. A verdade que eu contar agora vai aborrecer alguém hoje, no presente, mas não vai comprometer o meu futuro com Deus. A verdade que eu contar vai fazer o meu futuro agradar a Deus. Por isso temos que andar na verdade e não na mentira. Se você obedecer a palavra de Deus, ela estará sempre favorável a você. Porque para quem obedece, ela oferece o céu. Mas para quem desobedece, irmão, ela oferece o inferno. Vá lá em Deuteronômio 28, já falei com vocês no início do vídeo. Veja as bênçãos e as maldições para a sua vida, conforme o que você faz. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, diz assim, irmãos, e por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Se nós não obedecermos às lideranças da igreja, como vamos obedecer a Deus? Se nós não obedecermos, nós pecamos. E a única isso é o pecado. Portanto, irmãos, com esse vídeo, eu quero lhe dizer, aliás, eu quero lhe mostrar, porque isso não são palavras minhas. Isso está na Bíblia. Deus está falando ao coração de cada um de vocês. Obedeça. Conheça a palavra de Deus. Pega a tua Bíblia. Se não tiver, compra uma. Pega emprestado. Leia a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vá na palavra. Quando você tiver conhecimento da palavra, a sua vida vai mudar. A razão da sua vida hoje, que são bens materiais, que são as coisas mundanas, as coisas desse mundo,
vai acabar, vai mudar. Você vai morar aqui, mas vai estar ligado no céu. Você vai morar na terra, mas vai querer só a Jesus. Você vai morar aqui na terra, mas vai saber, vai estar preparado, esperando a volta de Jesus, porque Jesus está às portas. Você espera o ladrão? Você dorme, você deita na sua casa e você fica esperando o ladrão entrar? Não. Mas Jesus nós temos que esperar. E como que nós esperamos o rei? Nós esperamos o rei preparados. Nós esperamos o rei com o coração limpo, com o coração puro, sem pecado. É difícil, irmãos? Vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos conhecer a palavra de Deus. Para quem obedece, nada é difícil, porque quem obedece faz com amor. E é essa palavra que eu deixo para os irmãos aqui hoje. Vá lá. Talvez amanhã esse vídeo já esteja no ar. Talvez amanhã eu possa nem estar aqui. A única certeza que eu tenho, irmãos, é que cada dia mais eu estou me preparando para adquirir a minha salvação. Cada dia mais eu estou me preparando para ficar bem juntinho de Jesus. E eu queria muito que você, que toda a sua família permanecesse na presença de Deus. E o segredo para permanecer na presença de Deus é obedecer. Obedeça, irmão. Não fuja da tua igreja. Vai lá. Mesmo que você, às vezes, tenha alguma coisa contra o pastor, contra o obreiro, contra o vice-pastor, contra algum irmão, entra naquela casa, pede a discernição de Deus, pede a Deus sabedoria. Vá lá, não se afaste da casa de Deus, para que você também possa estar constantemente na presença de Deus. Se inscreve aí, irmãos, no meu vídeo, viu? Se inscreve aí, dê um like aí se gostou ou não. E fiquem todos na paz de Jesus, que o Senhor nosso Deus, que o nosso Jesus, que o Espírito Santo de Deus tome conta de toda a nossa vida, tome conta da nossa casa, da nossa família. Que o nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo nos guie, tome conta dos nossos passos e nos dê sabedoria e entendimento para que possamos cada dia mais buscar a presença de Deus e estar na presença de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.